Eu comecei a gostar de música mesmo, eu tenho umas imagens, assim, da infância. Acho que com uns 10 anos, Salvador, eu nasci no interior, em Irecê, na Bahia. E com uns 10 anos, numa viagem que eu fiz para Salvador, meus pais iam para um show de Geraldo Azevedo e me deixaram, assim, num apartamento do lado da concha acústica do Teatro Castro Alves. E eu, da janela, com 10 anos, eu lembro de ouvir o show todinho, assim, não dormi, fiquei impressionado com aquilo. Meu pai comprou muitos discos nessa viagem, a gente voltou. Eu passei um tempão, assim, aí eu já descobri o violão, que ficava sempre no meu quarto, que era do meu pai, só que ficava no meu quarto lá. Eu não tocava, quer dizer, não tinha nenhum contato com ele até. E nessa época foi quando despertou, assim, aí daí eu fiquei insistindo com meu pai, ele começou a me passar umas coisas em casa, né? Meu pai tocava, sempre afinava o violão, me chamava. E então eu comecei assim mesmo, em casa. E não pensava em compor, assim, não achava que ia ser compositor também. Mas aí aprendi a tocar violão com uns 15 anos, 16, fiz muito barzinho. Mas aí quando foi aqui, já na universidade, mais ou menos no meio do curso, comecei a ouvir umas coisas jazz e querer aprender a improvisar. Pronto, no momento que eu comecei a entender um pouco sobre improvisação, foi que eu comecei a compor, assim, foi no mesmo período. Quando soltou a melodia, eu comecei a fazer música. E aí, quando eu fiz 15 músicas em um ano, assim, de 2006 para 2007. Aí eu achei que eu tinha que gravar um disco, que era uma quantidade, quer dizer, 14 músicas. Eu achava que era uma quantidade para um disco, assim, e só saiu aquelas 14, eu me dei uma travada ali depois, eu falei, então vou gravar, depois eu faço mais. Ele penou 3 dias inteiros, semeando semente seca, no pó de um barro vermelho ardendo ao sol. Ele plantou na terra a esperança, ele tratou a roça inteira, num arado atado a um cavalo, sob a sombra de um chapéu de palha. E só foi que ele andou 3 léguas e tanta, pois já sabia que na queda da noite do terceiro dia um trovão ia bater pras bandas do norte e um relâmpago bem forte ia anunciando a água que vinha. Pois meu São Pedro vai mandar com a benção do nosso Senhor chuva pras terras que o Pai deixou. Pois meu São Pedro vai mandar com a benção do nosso Senhor chuva pra terra que o Pai deixou. Esse disco tem, eu acho que 7 músicas que foram compostas lá entre 2006 e 2007. Daquelas 14, tem 7 músicas. E tem uma que foi mais próxima, assim, que eu acho que já fiz em 2010. E 2 músicas que eu fiz agora, assim, na semana que ia começar, eu resolvi fazer 2 músicas que eu achei que estava faltando uma energia tal no disco, assim, que eu precisava fazer. E fiz 2 músicas. Uma com minha mulher, que ela sempre escreveu, assim, ela tem umas poesias. E das músicas que eu fiz também, eu acho que a metade é com a letra dela. Tem umas parcerias, tem outra parceria com o Alex, que é outro meu amigo também. E uma com o Renale de Carvalho, que é um poeta daqui. Então, assim, algumas músicas eu fiz letras. Não foi a maioria, né? Não foram a maioria. Mas a composição eu componho de várias formas diferentes, assim.
Já teve música de eu fazer, assim, como se fosse um loop, vai, até e a música, a letra ia aparecendo, assim, sem nada. E como também fiz música escrevendo, primeiro a letra, depois fazendo a música, ou às vezes os dois juntos. Mas eu gosto de pegar a letra de outra pessoa e tentar exprimir, assim, em termos de melodia, o que aquela pessoa queria dizer. Olha, eu conheci, por incrível que pareça, eu conheci os Novos Baianos, já estava aqui há um tempo. Conheci assim, sabia que aquelas músicas eram deles. Mas depois, ouvindo as coisas, sabe, quando eu conheci, a primeira música que eu conheci foi como sendo, ó, isso aqui é Novos Baianos, foi Mistério do Planeta, que é uma música que eu gosto pra caramba, assim, uma referência, uma pós-referência, entendeu? Eu fiz algumas músicas, se eu tivesse ouvido aquilo, assim, eu acho que era uma coisa que teria me influenciado muito, porque eu gosto, o ritmo é parecido, os tempos da música, a forma de compor, a letra, tipo, flutuando por cima da harmonia. Hoje eu sinto que é uma referência que eu gosto. E talvez tenha sido referência assim, sem eu saber que era eles, porque eu já ouvi muito na infância. Em casa tinha muitos discos e a gente ouvia na casa dos amigos dos pais. Eu convivia sempre nos ambientes que tinha música, assim. E eu devo ter sido influenciado de alguma forma também, né? Como eu nasci, cresci, até os 18 anos morei numa cidade do interior da Bahia que não tinha nada parecido, né? Com o movimento, assim, com uma certa espontaneidade nos movimentos. Lá a coisa era muito. Eu ouvia muito a música que tocava, né? Muito axé, muita coisa, forró, que é o que passava por lá. E em casa eu ouvia MPB, com os amigos tocava, o movimento era esse. Mas na cidade não tinha nada assim. E eu já vim pra cá, eu escolhi vir pra João Pessoa estudar, mas sabia que eu ia encontrar outras coisas, né? Experienciar outras coisas na vida, assim. A questão aqui do centro, eu gostava muito de ver diversos, assim, diversas bandas diferentes, assim, numa noite só. Não tinha só rock, não vi só rock aqui, como em muitos lugares tem. Aí eu, como eu cheguei aqui, era As Pareias, tava tocando, era Cabroeira também tava. E essas coisas também tiveram muita. Eu senti muita energia desse movimento.